Nós hoje celebramos a oitava do Natal, e na oitava do Natal a igreja sempre coloca pra gente uma festa, que é a festa da Sagrada Família. Sei que muitos de vocês vieram, às vezes esperando algum tipo de sermão que diz respeito à virada do ano, mas eu, como padre da tradição, preciso fazer a homilia que a igreja propõe, e a homilia que a igreja propõe hoje é sobre a Sagrada Família de Nazaré. Então é sobre isso, né, que nós vamos refletir no dia de hoje. Eu queria falar da Sagrada Família a partir de 3 inspirações e conversar com vocês a partir dessas 3 inspirações, pensando o que a Sagrada Família de Nazaré pode dizer à nossa família. Em 3 pontos. A primeira coisa que eu queria afirmar para vocês é que, biblicamente, a família é um lugar teológico. O que significa isso, padre? Resumo pra gente. O que significa dizer que a família é um lugar teológico? Dizer que a família é um lugar teológico é dizer que a família é um lugar, por excelência, onde se manifesta Deus. Isso está na tradição judaico-cristã. A família é um lugar teológico. Isso é tão forte, que o título principal do cristianismo em relação a Deus é dizer que ele é o quê? Pai. É dizer que ele é pai. Por que nós chamamos Deus de pai? Porque a família é, por excelência, o lugar onde se manifesta Deus. Não vou agora dar nenhum tipo de aula de teologia aqui para vocês, não convém, nem é o momento. Mas esse título de pai, ele não veio no Antigo Testamento, ele veio a partir do Novo Testamento. E a partir da revelação que Jesus nos faz de Deus como pai. E nós temos toda uma teologia da família de Deus, né? Jesus como nosso irmão, nós como filhos adotivos, e pelo Espírito clamamos Abba Pai. A família é um lugar teológico, é o primeiro ponto, é onde se manifesta Deus. Mas como a teologia, ao contrário do que muitos pensam, ela veio para incomodar, ela tira o nosso sono, porque ela nos coloca diante de uma verdade desconcertante, e às vezes das verdades desconcertantes, eu quero trazer para vocês um outro dado. Acabei de falar que a família é um lugar teológico, um lugar onde se manifesta Deus. Sim ou não? Tá bom, mas onde aconteceu o primeiro assassinato da história bíblica? Pois é, a família não é um lugar teológico. Mas o primeiro crime bíblico acontece na família. É um irmão que assassina o outro por inveja. Graças a Deus, hoje a inveja entre irmãos não existe mais, né? Acabou. Todo mundo rindo porque sabe que é verdade, né? A gente se encontra, né? Feliz, não tem mais inveja, os irmãos vivem tudo em paz, não tem briga com herança, né? Maravilha, né? Isso ficou no passado, não é? Todo mundo rindo porque sabe que é verdade. Ficou lá com Caim e Abel. Pois é, a família é um lugar teológico. A família é um lugar teológico se nós aceitamos que ela seja um lugar teológico. Porque ela pode ser também lugar de desconforto. Lugar onde vidas são destruídas. Estranho isso, né? Por isso o modelo da Sagrada Família de Nazaré nos ilumina. Porque a Sagrada Família de Nazaré é um modelo de família que acolhe a família como lugar teológico, que expulsa do seio familiar tudo aquilo que é treva e tudo aquilo que pode levar à experiência de Caim e Abel e outras tantas, né? A história da humanidade é feita da história de brigas entre famílias, né? São famílias. E isso é muito interessante, então. Vamos ficar com isso. A família é um lugar teológico, mas depende de quê? Da liberdade do ser humano para acolher a família como lugar teológico. Ela pode não ser. Segundo ponto, nós falamos que era 3. Quero falar para vocês um pouquinho, mais do que falar para vocês um pouquinho, quero repetir com vocês essa ideia de família a partir daquilo que é o amor dos cônjuges. Quando
eu estou fazendo entrevistas para casamento, a gente chama de entrevista, mas na verdade o nome canônico é declaração do noivo e da noiva, a gente coloca algumas coisinhas para esses noivos. Aqui tem algumas pessoas que eu tive a honra de testemunhar o casamento. Eles devem ter escutado isso várias vezes. E uma das coisas que a gente coloca, às vezes a pergunta que a gente faz, né, livremente, é: vocês estão casando por causa de quê? Qual que é o motivo do casamento? E alguns respondem, né, a maioria deles responde: ai, padre, por quê? Tô casando por amor. Falei: ótimo, bom demais, não é isso? Mas o amor é o que para você? Que eu sinto uma coisa boa por essa pessoa, então cai fora. Por quê? Porque os sentimentos mudam. Hoje você sente, amanhã não sente mais. Nós temos que começar a amadurecer a nossa ideia. E aqui, ainda que não seja aula de filosofia, quero trazer para vocês um conceito de Aristóteles que passou para Tomás de Aquino sobre aquilo que é o amor. O amor é um sentimento? É, mas não só um sentimento. O amor cristão humano amadurecido, ele é um hábito. Prestem atenção. O amor humano cristão amadurecido, ele é um hábito. De onde vem a palavra hábito? De habitar, habitação e habitat. Quando eu falo que o amor cristão amadurecido é um hábito, eu estou dizendo que o amor cristão amadurecido é uma escolha de habitar em alguém. E quando o meu habitat está sujo, eu não mudo de habitat. Ou mudo? Quando a minha casa, a minha habitação, o meu habitat está sujo, o que eu faço? Limpo. É porque a maioria de nós não entendemos isso, que nós trocamos de relação como trocamos de roupa. Porque os sentimentos são efêmeros, eles passam. Amar para o cristianismo é escolher. Escolher habitar, inclusive, onde não me cabe. Às vezes não me cabe mais ali e eu insisto. Às vezes eu sinto que não me cabe e eu insisto. Isso é dolorido. Por isso que amar significa penar, de alguma forma. O amor cristão amadurecido, ele não é só um sentimento, ele é uma escolha. E o casamento, já que a gente está falando de família, precisa estar estabelecido a partir dessa escolha. Eu escolho habitar em fulana, fulana escolhe habitar em mim. E quando a nossa habitação estiver suja, nós faremos o quê? Uma faxina, ao invés de mudar de casa. Caso contrário, não existe projeto que resista. E os projetos matrimoniais que até hoje estão em pé, é porque, mesmo que não teoricamente compreenderam isso, na prática vivem isso. E aí a gente vê Paulo, né? Paulo dizendo às mulheres, né? Esse sentido de, não de subserviência, mas de respeito aos esposos, o esposo, o amor à esposa e por aí vai. E esse amor precisa realmente ser uma escolha. Esse amor precisa ser uma escolha. E nem sempre o lugar onde vocês escolheram morar vai estar limpo e vai estar confortável. Vocês que são casados há muito tempo sabem do que eu estou dizendo. Às vezes o lugar que você escolheu fazer o seu ninho está cheio de espinhos. Só você e seu esposo sabem. Seu filho nem sabe. Seus filhos nem sabem o quanto espinho vocês atravessaram. Mas como é um hábito, não é isso? Como ele é o seu habitat, eu escolho podar, eu escolho limpar, eu escolho lavar coisas que estão sujas e por aí vai. Meus irmãos, estou falando aqui para cristãos, tá? Se você veio hoje aqui meio de gaiato e não é cristão, então isso não vale para você. Estou falando do amor cristão. O amor cristão, ele não é somente um sentimento. Ele é um hábito, uma escolha. É Jesus que escolhe habitar em nós, por exemplo, e muitos de nós não o queremos na nossa vida, nós o expulsamos com o nosso pecado. E por aí vai. Terceiro e último ponto, falar um pouquinho da relação entre os pais e os filhos.
que é muito importante. Paulo vai dizer, né? Lá na carta que nós escutamos hoje aos Colossenses: pais, não intimideis os vossos filhos. A primeira leitura vai falar, né? Filhos, cuidem do pai, porque o Senhor honra aquele que cuida do pai. E quando a gente fala do pai, óbvio, né? Do pai e da mãe. Eu queria resgatar 3 coisinhas sobre a relação de pais e filhos. Primeira delas, tá muito babado, mas eu vou falar. Babado significa que todo mundo fala disso, mas eu vou falar assim mesmo. A gente precisa, com calma e com prudência, resgatar o nosso lugar. Resgatar o nosso lugar. Os pais jovens aqui me escutam com carinho e depois, se quiserem, a gente bate um papo. Eu gosto muito, inclusive, quando eu escuto isso deles, mas eu quero fazer aqui um atendo. Ai, padre, eu escolhi ser amigo do meu filho. Tem problema nenhum, tomara que todos os pais fossem amigos dos filhos. Mas a sua função primeira não é ser amigo do seu filho. Sua função primeira não é ser amigo do seu filho, não. E a amizade que você tem ao seu filho é uma amizade na paternidade. É a amizade que fala aquilo que ele não quer ouvir, por exemplo. A ilusão que os pais mantêm de que, sendo amigo do meu filho e da minha filha, eles vão contar tudo para mim. É uma mentira, não vão contar, não contarão. E pronto, e não adianta, pode baixar a cabeça e chorar, não vão contar tudo. Aliás, ninguém conta tudo para ninguém, vamos descer dessa árvore aí cheia de fadas? Todos nós temos os nossos segredos. Ninguém conta tudo para ninguém. Sempre sobra algo. Sempre sobra algo. Os olhares estão espantados, né? Revelei o segredo de vocês. É mentira, ninguém conta tudo para ninguém, não. E aí os pais ficam: não, se eu for amigo do meu filho, ele vai contar tudo para mim. Não conta mesmo. Quando conta aquilo que é importante, levanta as mãos para os céus e agradece a Deus. O filho precisa de pai. E a filha precisa de pai que dá colo para ele, sem nenhuma intenção. Mas que não passe a mão na cabeça. Por exemplo, que saiba definir as relações. Por causa da dureza do coração do homem, não era para existir, mas existe ex-esposo e ex-esposa. Mas ainda que seu coração se mantenha duro, jamais existirá ex-pai e ex-mãe e ex-filho. É a relação primordial, por isso Deus não é esposo ou esposa, por isso Deus é pai. Ela é a relação primordial. Você se casou com fulano, você está namorando fulano, mas você continua sendo filho de. Ponto final. Tem que discutir aqui. E os pais precisam acolher isso com muito carinho e com muita responsabilidade. Porque o que a gente, e aqui eu olho para amigos meus de profissão, né, Kevin? O que a gente escuta, e no meu caso no confessionário, no caso do Kevin e de outros profissionais da saúde mental, no consultório, o que a gente escuta de vidas destruídas por causa de relações paternais ou maternais mal vividas, não está escrito. Eu arrisco dizer, mesmo não sendo freudiano de carteirinha, e que pelo menos 60% das nossas patologias estão relacionadas a problemas mal resolvidos com os nossos pais. Pelo menos. Bem-vindo, viu? Bom te ver. Isso é muito sério. Isso é muito sério. O que a Sagrada Família de Nazaré nos revela? Olhem para ela. Olhem para ela. E aí, para a gente rezar o creio, afirmar com todas as letras para vocês: o casamento e a paternidade, ele é um dom espiritual. Os homens não têm filhos e filhas como os bichos têm. A paternidade e a maternidade humana, ela é diferente da paternidade e maternidade dos animais, ainda que por filogenética a gente mantém alguma coisa parecida com eles. Mas nós somos atravessados pela cultura. Paternidade e maternidade para nós é um dom espiritual.
Às vezes a gente está na secretaria, não sei se o Eric está me ouvindo, mas devia estar, está ali, né? É meu secretário, junto com a Valmira. As pessoas perguntam assim, né? Tem uma taxinha de matrimônio lá e a pessoa chega e pergunta: ô padre, quanto que tá custando um casamento? Pergunta pro seu pai e pra sua mãe, que tem 30 anos de casado, que eles vão contar pra você quanto que custa um casamento. Porque custa muito mais do que essa taxa simbólica que você entrega aqui. Custa muito mais do que o rio de dinheiro que você gasta com os promotores, e perdoe-me, os promotores merecem fazer o trabalho deles, que ganham o que ganham e pronto. Quanto que custa um casamento? Olha, depende. Depende. Pode custar bastante. E nem todos nós nascemos com dom para casar. Tomara que eu não pague língua, né? Nem se o Papa libere. Isso não é para mim. Vai causar um problema enorme para ele, né? Porque se liberar, para casar tem que namorar, não é isso? Vou ficar só namorando a vida inteira, porque eu não tenho vocação para casar. Pronto. Essas coisas, vocês precisam ouvir aqui, na igreja, no templo. Não enfie goela abaixo o casamento para ninguém, porque isso é uma opção de morada, é um dom espiritual. Se não serve, não abrace. Se fez o discernimento e não dá conta, não abrace, porque isso é sério. Você vai dizimar vidas. É um dom espiritual. Eu não abracei. Não é para mim. Minha vocação não é o casamento. Com 12 anos de padre, já sei que não é mesmo. É um dom. É um dom. É vocação. Ponto. Isso é muito importante.